Muito boa tarde. Em nome de Forças Armadas, General José Nunes da Fonseca, que preside, e do Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, Major-General João Vieira Borges, está aberta a sessão solene comemorativa do Dia da Comissão Portuguesa de História Militar. Agradecemos a presença de Vossas Excelências neste evento comemorativo dos 35 anos da criação da Comissão Portuguesa de História Militar pela Portaria 247/89 de 4 de abril. A sessão solene decorrerá com a seguinte sequência: abertura pelo Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, conferência Resistência e Resistentes ao longo da História pelo Major-General Nuno Lemos Pires, entrega de condecorações, entrega de louvores, entrega de medalhão de honra e respectivo diploma, assinatura de protocolo entre a Comissão Portuguesa de História Militar e a Academia Portuguesa da História, a locução de Sua Excelência, o General-Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas. O Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, Major-General João Vieira Borges, vai proferir uma locução alusiva à cerimónia. Muito boa tarde a todos. Excelentíssimo Senhor General José Nunes da Fonseca, um ilustre Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Excelência, agradeço a honra que nos dá ao presidir a esta sessão solene do 35º aniversário da Comissão Portuguesa de História Militar. A sua presença, a presença do meu general, constitui um grande estímulo para todos os que trabalham nesta comissão, a qual tem tido o apoio do Estado-Maior-General das Forças Armadas ao longo dos anos, facto que será hoje relevado. Excelentíssima Senhora Professora Doutora Manuela Mendonça, um ilustre Presidente da Academia Portuguesa da História. Muito obrigado pela disponibilização destas instalações, daquela que é a casa-mãe da História em Portugal, para o Dia da Comissão Portuguesa de História Militar, colaboração esta que já faz parte do oportuno e importante protocolo que iremos hoje assinar. Muito obrigado também pela sua amizade. Excelentíssimo Senhor General Eduardo Mendes Ferrão, um ilustre Chefe de Estado-Maior do Exército, meu general, muito obrigado por todo o apoio e por toda a amizade. Excelentíssimo Senhor Almirante Francisco Vidal Abreu, meu ilustre Presidente da Academia de Marinha, excelentíssimo Sr. Catedrático, Professor Catedrático Luís Alves de Barros, Sr. Engenheiro, meu ilustre Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, excelentíssimo Sr. General Nuno Lemos Pires, aqui hoje como orador, inclusivamente cocular da Academia, apesar de ser também da Comissão Portuguesa de História Militar, e também, como sabem, é o atual Diretor-Geral de Política de Defesa Nacional. Excelentíssimo Sr. Almirante Bastos Ribeiro, em representação do Chefe de Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional. Excelentíssimo Sr. Tenente-General Rafael Martins, caro amigo também, em representação do Chefe de Estado-Maior da Força Aérea. Excelentíssimo Sr. Tenente-General Paulo Alves Silvério, que é o segundo Comandante-Geral da Guarda, em representação do Comandante-Geral da Guarda. Excelentíssimos senhores dirigentes do Ministério da Defesa Nacional, nas pessoas do Secretário-Geral, o Dr. João Ribeiro, do José Leite Martins, doutor, que é o Inspetor-Geral da Defesa, que está ali por Zoom, a professora doutora Isabel Nunes, muito obrigado também, diretora do Instituto da Defesa Nacional, o Tenente-General Chito Rodrigues, meu general, Presidente da Liga dos Combatentes, e o Tenente-General Fernando Serafino, que nos trata da saúde, Presidente do IAS. No bom sentido, no bom sentido. Excelentíssimo Senhor Professor Dr. Hermenegildo Fernandes, diretor da nossa Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, muito obrigado pela sua presença. E a professora doutora Natália Correia Guedes vem em representação do Presidente, mas ela foi a anterior Presidente e, portanto, tem aqui uma relação tão próxima comigo e com a Presidente que vamos ter aqui uma cerimónia em breve, no próximo dia 10, e tem a ver também com a família. O convite já foi enviado a toda a gente, espero eu que os académicos venham. Muito obrigado pela presença. Excelentíssimos senhores diretores da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, foram 34 anos que vivemos juntos. Eu estou-me a referir ao Engenheiro de Ciências da Costa e ao Mexia de Almeida, que estão em representação do Presidente, e finalmente estão em obras, ainda bem que estão aqui, e há obras lá, finalmente. Excelentíssimos senhores oficiais generais, e permitam-me destacar o Major-General Cavaleiro, Ramalhou Cavaleiro, diretor de História e Cultura Militar do Exército, também o Contra-Almirante Carlos Campos, que é o comandante da Escola Naval,
também o Major-General Fernandes da Costa, que é o comandante da Academia da Força Aérea, estão ali, pois não estava a ver onde estavam a sentar, e os representantes do IUM, que é o Brigadeiro-General Macedo, e da Academia Militar, que é o Sr. Brigadeiro-General da GNR Fonseca. Sr. Coronel Pedro do Lema, eu não estou a ver, era para vir, é o Adito de Defesa espanhol, tinha uma cerimónia antes, tal como o General Lemos Pires, estava a ver, estava difícil, é capaz de chegar a meio. O Coronel Santa Clara Gomes, não sei se está, ele está aqui ao pé, como sabem, é o presidente da ADFA. O professor Miguel Monteiro de Barros, alguns estão aqui, outros estão lá, não sei, ou estão a chegar, seja como for, caros membros do plenário e do Conselho Científico da Comissão e os académicos da Academia Portuguesa de História, minhas senhoras e meus senhores. Agradeço a presença de Vossas Excelências na sessão solene deste 35º aniversário da Comissão, seja nesta Academia, seja via Zoom. No passado dia 30 de março, o Primeiro-Ministro da Polónia, Donald Tusk, advertiu em entrevista à imprensa europeia que o continente está num período de pré-guerra, no âmbito do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Esta guerra, que nos consome a todos, desde 24 de fevereiro de 2022, já alterou e vai continuar a alterar a arquitetura de segurança e defesa da Europa e do mundo e fará certamente parte dos livros de história e designadamente de história militar. Nesta guerra fratricida temos convivido com narrativas históricas diferentes, numa verdadeira utilização da história como instrumento de objetivos políticos de cariz muitas vezes imperialista, que colocam em causa a ordem mundial, o direito internacional e, muito especialmente, os valores da democracia, da liberdade, da igualdade, do Estado de Direito e da fraternidade. Mas o que nos traz hoje aqui não é a guerra, nem o 75º aniversário da NATO. O que nos traz hoje aqui é o dia da Comissão Portuguesa de História Militar, criada em 1989, pela Portaria 247 de 4 de Abril, precisamente há 35 anos, quando o Tenente-General Temudo Barata e todos nós vivíamos num mundo muito diferente, sob o espírito da esperança, em especial na sequência da queda do Muro de Berlim, que teria lugar daí a alguns meses, a 9 de novembro, como recordam os menos jovens. Somos todos jovens aqui, e nessa altura éramos 16 países na NATO, neste momento somos 32. Desde então, a Comissão tem prestado serviços relevantes em prol da promoção da cultura e da história militar, os quais têm sido reconhecidos por várias entidades e instituições, quer sejam nacionais ou estrangeiros. Mas, como manda a tradição, cabe-me abordar as principais ações desenvolvidas no ano anterior e referir-me também às atividades do futuro próximo. Vejamos então, em resumo, o que foi o último ano da Comissão e que consta mais pormenorizadamente do relatório de atividades aprovada pela Sra. Ministra. As conferências da Comissão, as conversas Prémio de Defesa Nacional, as várias sessões relativas ao novo ciclo de visões da guerra e das independências, já vamos em 19 sessões, há aqui pessoas que já participaram e agradeço, e estão todas no YouTube da Comissão. O 32º Colóquio de História Militar, subordinado ao tema A Guerra da África 61-75, Novas Perspectivas, que teve lugar no e em associação com o Instituto Universitário Militar, muito obrigado, com o apoio também da Comissão Comemorativa 50 anos, 25 de Abril, e a parceria com várias instituições cujos dirigentes se encontram aqui presentes. A atribuição do Prémio de Defesa Nacional 2022, execo ao Dr. Daniel Marcos e ao Sargento-Mor José Alves dos Santos. A publicação das atas relativas ao 31º Colóquio, assim como o boletim número 9 da Comissão, a terceira edição do concurso História Militar e Juventude, subordinado ao tema A Guerra Colonial na Minha Terra, com a participação de 452 alunos em coorganização com a Associação de Professores de História. O Sr. Presidente sabe, também fez parte do júri, tal como eu, depois a dificuldade e a Isabel Pestana Marques, que eu sei que está ali a assistir, mas foi um prazer enorme, em parceria também com a Comissão Comemorativa dos 50 anos de 25 de Abril. A Maria Inácia Rezola tem outra cerimónia ao mesmo tempo, inclusivamente na Guarda, daqui a pouco, e com o apoio do Plano Nacional de Leitura 2027, da Associação dos Municípios Portugueses,
da Associação 25 de Abril da Liga dos Combatentes. Também a edição do 3º e 4º números da Revista Portuguesa de História Militar, o apoio à edição de obras no âmbito da coleção Fim do Império, com a Liga dos Combatentes, o financiamento de várias obras e a oferta de centenas de publicações, assim como a participação ativa, no meu caso também, mas mais pessoas que aqui estão, no prémio, como sabem, literário Antigos Combatentes. A assinatura, a 30 de maio, de um protocolo de cooperação com o Instituto Universitário Militar, o qual contemplou a realização do 32º colóquio da Comissão, mas também já aquele que vai ser o 49º Congresso Internacional de História Militar. A edição de 2 obras no âmbito do Programa General Comum de Barata, da autoria do Bruno Miguel, Paco Martins e do Fernando da Rocha Ribeiro, da Força Aérea, a entrega do Prémio de Investigação de História, neste caso em Guerra da África 101-75, a 2 jovens vencedores, ex-aequo, foi a doutora Verónica Ferreira e o doutor Bernardo Pinta Cruz. A nossa jornada, que nos deu muito trabalho, em especial à Academia da História, mas também a nós e ao próprio Ministério, e agradeço também à Secretaria-Geral aqui presente, o seu Secretário-Geral, foi a Jornada Munhoz Torré, em colaboração com a Academia e também com a Fundação Munhoz Torré. A participação ativa na Turquia, no 40º Congresso Internacional da Comissão Internacional de História Militar, onde apresentámos comunicações, uma delas foi o professor António José Tel, assim como a proposta final do programa relativo ao 49º Congresso de 2024, que vai ter lugar em Portugal. Também as sessões de debate do 16 de março e do 25 de abril de 74, a participação ativa no importante despacho, que tenho muito orgulho, e todos estão ligados aos arquivos aqui presentes, sobre a transferência do acervo documental do SIS-1000 para o Arquivo da Defesa Nacional, finalmente, e o apoio de todos os ramos das Forças Armadas, todos nós em apoio de uma proposta do Sr. General, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, por despacho depois da Sra. Ministra. Daqui a pouco já poderemos consultar aqueles documentos que lá estavam no 8º piso. Não foi fácil este despacho. Muito obrigado a todos os que comigo trabalharam e que me apoiaram sempre. A transferência das instalações da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, que está atualmente em obras, para as novas instalações no Ministério da Defesa, as quais foram inauguradas a 24 de novembro pela Sra. Ministra da Defesa Nacional e que tive o apoio fundamental da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional, Dr. João Ribeiro, e agradeço aqui publicamente, até porque quem foi prejudicado foi mesmo a Secretaria-Geral, por determinação da Sra. Ministra, mas chegámos todos a acordo, mas é de relevar este aspecto e agradeço sinceramente. Relativamente às atividades previstas para 2024 e constantes do plano de atividades, destacamos, além da continuidade, não vou repetir as ações que estão planeadas, vou só destacar a organização do 49º Congresso Internacional da Comissão Internacional de História Militar, em parceria com o Instituto Universitário Militar, muito obrigado, subordinado ao tema Papel dos Militares nas Transições Políticas do século XVIII aos nossos dias, estão a perceber, no âmbito do 25 de Abril, que terá lugar em Pedrosos de 1 a 6 de setembro, com o alto patrocínio de Sua Excelência, o Presidente da República. Para não ser fastidioso, relativamente aos inúmeros apoios e a outras informações, aconselho a visita do site, que foi construído com o apoio da Secretaria-Geral do Ministério, https://congresso.defesa.gov.pt. Se forem à nossa página, depois é que são muitas entidades, estaria a ser injusto estar aqui a citar algumas, naturalmente, como é presidido pelo Chefe de Estado-Maior-General, agradeço, naturalmente, vamos ter o apoio do Chefe de Estado-Maior-General, ou do Estado-Maior-General e dos ramos das Forças Armadas. Para além disso, permitam-me que agora não esteja a enumerar as várias entidades. Relembramos ainda, e isto é importante, sobretudo para os académicos, para quem está do lado de lá e para quem aqui está, que se encontram abertos os seguintes concursos. História Militar e Juventude, para os nossos meninos dos 9 aos 19 anos, subordinado ao tema, este ano é o 25 de Abril na minha terra, tenho a impressão que vamos passar muitas noites a ver tarolhos, e está aberto só até o próximo dia 19 de Abril. O Prémio de Defesa Nacional, às vezes só se lembram em Abril, e atenção que é só até 30 de Abril. Para muitos dos académicos aqui presentes, quanto mais trabalhos, certamente melhor qualidade. E o Programa Geral de Mudo Barata, até 31 de dezembro. Já de seguida teremos a intervenção do Major-Geral Nuno Lemos Pires, subordinada ao tema Resistência e Resistentes ao longo da história. Obviamente não vai ser o speaker a apresentá-lo, vou ser eu com imenso prazer.
atual diretor-geral de Política de Defesa Nacional, Major-General Nuno Lemos Pires, é doutor em História, Defesa e Relações Internacionais, é mestre em Ciências Militares. Como distinto oficial do Exército, serviu na Escola Prática de Infantaria, mais tarde na Escola das Armas, no Instituto Universitário Militar e na NATO, quer em Valência, quer no Joint Command de Lisboa. Foi comandante do 2º Batalhão de Infantaria Mecanizado, na Brigada Mecanizada, comandante de Corpo de Alunos, quando eu era comandante, portou-se bem. Foi 2º comandante, já depois, diretor de ensino e professor na Academia Militar. Foi ainda subdiretor-geral de Política de Defesa Nacional, foi comandante da missão de treino da União Europeia, muito difícil, em Moçambique, neste período, e continuo a acompanhar, infelizmente, não com boas notícias. Participou em diversas missões internacionais, destacando-se Moçambique, Angola, em várias missões, Paquistão, Afeganistão. Tem mais de uma centena de artigos publicados e mais de uma dezena de livros, de que eu destaco Os Resistentes, que é a base da apresentação de hoje, 2023, Dar uma Razão à Força e uma Força à Razão, em 2018, é um livro tripartido, com o professor António Tela e comigo, os três na altura chamámos a atenção para aquilo que veio a acontecer, basta perceber o título, que obviamente a autoria era do nosso professor António Tela, e que com o seu sentido perspectivo nos ajudou. A Resposta ao Jihadismo Radical, 2016, e aquilo que tem a ver com a tese de doutoramento, que é o Wellington, Spínola e Petreus, 2014. É membro de várias instituições, com destaque para a Academia Portuguesa da História, por isso tem aquele colar, e também para a Comissão Portuguesa de História Militar. Trouxe ali o Colégio Militar, a mestrei no nosso emblema, mas eu vou perdoar. Caro camarada e amigo Nuno Lemos Pires, o nosso muito obrigado pela tua prestimosa colaboração à Comissão e à Academia, neste caso em simultâneo. Logo depois teremos a merecida imposição de condecorações a militares e civis da Comissão, a entrega de 2 louvores aos distintos, aos diretores executivos da Revista Portuguesa de História Militar, que era um sonho antigo do General Pemudo Barata. Eu só consegui que isso viesse à luz, já com 5 números, à custa deles 2, o Tenente-Coronel Abílio Lousada e o Dr. Humberto Nuno Oliveira, a quem muito agradeço a prestimosa e dedicada colaboração. Estes louvores publicados ontem em Diário da República, foi difícil. Foram os primeiros louvores dados por um presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, que normalmente são trabalhados de outra maneira. Mas é como então que eu faço. Teremos depois a atribuição do medalhão de honra da Comissão ao Estado-Maior-General das Forças Armadas, na pessoa do General José Nunes da Fonseca, momento que representa o nosso sentido agradecimento ao Estado-Maior-General das Forças Armadas por todo o apoio que tem dado à Comissão, desde a sua fundação, mas em especial nos últimos anos. E imediatamente antes da intervenção do Sr. General José Nunes da Fonseca, teremos ainda a assinatura do protocolo de cooperação entre a Academia Portuguesa da História e a Comissão, ato singelo, mas com muito significado para todos os que amam a história em geral e a história de Portugal e a história militar em particular. Meu General, Senhora Presidente, minhas senhoras e meus senhores, a terminar reitero os nossos sinceros agradecimentos ao Ministério da Defesa Nacional, ao Estado-Maior-General das Forças Armadas, aos 3 ramos das Forças Armadas, à Guarda Nacional Republicana, à Academia Portuguesa da História e aos seus funcionários, que nos têm ajudado hoje desde manhã, que me estão a aturar, ao Major-General Nuno Lemos Pires, aos membros do plenário do Conselho Científico, aos excelentes servidores da Comissão, aos diretores da Revista Portuguesa de História Militar, cujo trabalho vai ser hoje justamente reconhecido, e a todos os presentes nesta cerimónia, seja aqui neste palacete da Quinta dos Lilazes, seja via Zoom. Como sempre, já me conhecem, deixo sempre 2 ou 3 mensagens finais, e vou deixá-las. A mensagem final diz respeito à crescente importância da história neste mundo em pré-guerra, pois considero que é importante que as democracias invistam na educação para a cidadania, com destaque para o ensino da história em geral e da história militar em particular. É também importante que, em Portugal, e no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, recordemos os resistentes, em especial os capitães de Abril, que lutaram, muitos deles com o sacrifício da própria vida, para nos proporcionarem a vivência dos valores da liberdade, da igualdade, do pluralismo, da tolerância, da justiça, da solidariedade, do Estado de Direito, dos direitos humanos e do direito internacional.
para aqueles que são menos jovens, não são só palavras. Isto que eu disse é sentido por todos os que estamos aqui. Nesse sentido, a Comissão Portuguesa de História Militar continuará a promover o estudo, a investigação, a divulgação da história militar de Portugal, mas não só, com toda a liberdade académica, de pensamento, de opinião e de expressão em prol da verdade histórica. Muito obrigado pela vossa atenção. Major-General Nuno Lemos Pires vai proferir uma conferência subordinada ao tema Resistência e Resistentes ao longo da história. Muito boa tarde a todos. Sua Excelência, Sr. General, Chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, meu General, Sra. Presidente da Academia Portuguesa de História, Professor Manuel Mendonça, meu General-Chefe, Sr. General Comandante, Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar e, em geral, a todos os que estão aqui presentes, seus dirigentes, seus generais, seus almirantes, seus professores, meus caros amigos. Não vou fazer uma lista tão extensa de vocativos como o Sr. General acabou de fazer, senão iria perder tempo daquilo que tinha aqui para transmitir. A primeira coisa que eu queria dizer antes de começar a falar sobre este tema é que, de facto, eu não vou fazer um tema, uma análise histórica profunda, porque não me atreveria a tal. Com esta audiência, eu seria cilindrado, obviamente, no primeiro momento em que eu começasse a falar de um pormenor ou outro, que rapidamente alguém me ia dizer, não era bem assim. O que é que eu tentei fazer com esta apresentação? Tentei buscar aqui alguns factos para provar uma tese que dá uma ideia do que é que eu acho que é a resistência. E para isso preciso da história, como todos nós precisamos da história, para secundar algumas das nossas opiniões. E vou começar pelo fim. E começando pelo fim, vou começar por dizer a conclusão que cheguei. Cheguei à conclusão que a grande diferença do ato de resistência é que não é um ato isolado. Também pode ser um ato isolado, mas é quase sempre um ato de família. Porque quem decide resistir, geralmente é sinónimo de quem decide ficar. Ficar perante o invasor significa ter um compromisso com a família. Porque se ele resistir, precisa da cumplicidade da mulher, dos filhos, dos primos, dos conhecidos, daqueles onde estão. Porque o ato de resistir é quase sempre um ato clandestino. Se fosse aberto, era uma confrontação direta entre forças militares. Não o é. O ato de resistência, que as pessoas entendem muitas vezes como a resistência da Segunda Guerra Mundial, da França ocupada, mas podemos fazer isto com extrapolação, como vão ver, para outros cenários, tem muito a ver com este princípio fundamental. Embora possa ser uma decisão isolada, raramente o é, porque obriga a haver um compromisso e uma cumplicidade no seio onde se encontram. A partir de casa, montar atos de resistência para decidificar e não vergar a autoridade daquele que o quer impor. E esta é a conclusão que eu chego depois de deambular um pouco pela história e haver formas circunstanciais, e foram escolhidas de propósito, obviamente fiz uma seleção para me ajudar a desenvolver esta tese, não é? Portanto, não foi acidental, fui buscar alguns exemplos que me ajudavam a fazer esta tese. E a primeira que eu fui foi, de facto, às Guerras Púnicas. E porquê as Guerras Púnicas? As Guerras Púnicas são três, a primeira, a segunda e a terceira, sendo que eu vou aqui a falar um bocadinho mais sobre a segunda, mas a ideia que eu tenho aqui é que esta é a primeira grande guerra mundial que nós conhecemos. Na altura havia um Pacto de Varsóvia e uma NATO, que se chamava um nascente República Romana ainda, e havia Cartago, e isto só acaba com summa sedes non capito duo, ou seja, um poder que capitula ao outro. O poder supremo não pode ser partilhado. E a última guerra, a terceira guerra púnica, é a guerra da destruição de Cartago, de salgar a terra, a cidade, de matar as últimas pessoas, os últimos resistentes. Chegámos a este extremo. E claro que eu não vou descrever as guerras púnicas. O tema é a resistência. Portanto, interessa-me apenas avaliar aqui qual é a parte da resistência que eu aqui tentei ir buscar. Bom, não vou aqui explicar as guerras púnicas, mas um bocadinho de flavor. A primeira guerra púnica é uma guerra fundamentalmente pelo domínio do mar. E é aqui que uma talassocracia assumida, que é Cartago, vai perder para Roma. No final da Primeira Guerra Púnica,
como podem ver ali a Sardenha, a Córcega, passam de mãos, ou seja, a Sicília passam a pertencer à República Romana. Isto tem a ver com um esforço genético, mas é um esforço estrutural de construção de uma armada, de uma tradição naval que Roma não tinha e conseguiu ao longo da Primeira Guerra Mundial, através, hoje em dia, lembramos que a Guerra Industrial, conseguiu através da força de uma nação em construção, arranjar a resiliência suficiente para construir praticamente do nada uma nova armada, construir técnica e eficácia para saber combater, derrotar os cartagineses no mar e obrigá-los a uma profunda humilhação. E a profunda humilhação é o final da Primeira Guerra Púnica, em que os cartagineses têm que pagar uma pesada indemnização de guerra, além de terem perdido as 3 posições que tinham no mar Mediterrâneo, e a partir daí há uma tentativa de ir buscar recursos ao outro lado. Amílcar Barca, que é o pai de Aníbal Barca, vai ser aquele que vai ser encarregue de passar o Estreito de Gibraltar, que é a seta que vem ali, leva consigo os famosos elefantes, para quem conhece um bocadinho das guerras púnicas, e vai fundar a Nova Cartago. A Nova Cartago, Cartagena, Cádiz. Portanto, estamos a falar agora de uma nova zona da Península Ibérica que vai ter aqui um grande impulso, que vai contar com a aliança de muitas tribos e etnias que havia naquela região incluindo os lusitanos, e vai ser o filho Aníbal Barca que vai arregimentar a força depois de um casus belli em 2018, em que, no fundo, o ataque de uma cidade grega dentro da zona protegida por Roma, naquela região, vai causar o início desta guerra. Cartago contra-ataca. E contra-ataca de uma forma completamente inesperada para os romanos, por terra. Ou seja, a tal potência naval agora vai utilizar a terra, vai utilizar os tais elefantes, e lá vai um exército numeroso que atravessa os Pirineus, que atravessa os Alpes e vai invadir Itália. Eu estou a fazer tudo muito síntese para chegarmos ao conceito de resistência. Eu não estou aqui a descrever as guerras púnicas, mas está ali. Portanto, a passagem terrível, praticamente todos os elefantes morrem na passagem dos Alpes, muita gente vai, e há aqui uma política de alianças que é feita. E agora estamos em território de Roma. Estamos em território de Roma porque ainda não existia a Itália, não existia o Império Romano, estamos a falar de uma República Romana em construção. Mas havia algumas características. E a característica começa a ser aqui. O povo, a esmagadora maioria daquela nação, vai decidir resistir. E porquê que vai decidir resistir? Numa sociedade que não tem nada a ver com a nossa. Então temos que aqui fazer aqui uma grande transladação para pensar que isto não são Estados-nação, ainda há conceitos de soberania muito distintos, em que é normal um cidadão ter um escravo. Portanto, todos os conceitos que nós possamos fazer de uma forma, transportar para os nossos conceitos de hoje, seria obviamente extremamente perigoso, porque não tem nada a ver com o conceito de Estado, nação, cidade, mas há uma determinação evidente, em que do cidadão mais rico, que dá parte da sua fortuna para construir equipamento militar, do escravo que se candidata para servir nas forças armadas, no exército romano, para combater o invasor cartaginês. Naquelas populações que vão entregar tudo, mulheres e crianças que vão tecer roupas, fazer armas, começa aqui a haver, ao de cima, a determinação inquebrantável de uma organização romana que do senador ao mais pobre do seu cidadão, todos serviam nas forças armadas, todos partilhavam do mesmo sacrifício e em momentos de resiliência, mesmo perdendo todas as batalhas, porque Aníbal vai ganhar todas as batalhas, nomeadamente as mais famosas, sendo a mais famosa a Batalha de Canas em 216 a.C., muito estudada nas academias militares, mas além de, em terreno aberto, ter vencido, a população não se verga. E talvez, dos exemplos mais importantes, seja a chegada à cidade de Roma. Aníbal nunca atacou Roma, a cidade. Ainda hoje, especulação entre os historiadores. Porquê é que ele não atacou? E há inúmeras explicações, eu não vou entrar neste debate. Ele mediu, obviamente, o que é que podia ou não podia fazer, mas há uma razão de fundo. E a razão de fundo é também sentir que, de facto, havia uma determinação muito grande. Há uma imagem que se passa depois da Batalha de Canas, que é muitos dos soldados que tinham sido capturados, os romanos, porque os aliados dos romanos quase sempre Aníbal libertava-os, mas aos romanos muitas vezes mandava-os cegar e cortar-lhes as mãos. Este ato de crueldade, o que é que tornava? Tornava, obviamente, uma ampla zona da juventude extremamente inútil, não é? E estes jovens, sem mãos e cegos, vão em direção a Roma e a cidade de Roma decide não os receber. Agora imagine o que é as mães, as irmãs, do lado, dentro da muralha de Roma, a ver este espetáculo, não é?
absolutamente dantesco dos seus filhos, completamente impotentes a fazer esta vida, e mesmo assim decidirem coletivamente que não iam desistir. E este supremo ato de resistência, que obviamente aqui tem leituras muito transversais, uns foram obrigados, outros foi podiam, outros decidiram assim, outros decidiram a circunstância conta. E nós não estamos lá para saber qual foi a circunstância que levou a essa decisão. Mas estamos cá para ver a leitura, que é o princípio, o nascimento de uma república romana que mais tarde há de ser império, que se começa a formar por esta determinação coletiva em face de uma evidência que é a família conta. Porque foi da família romana em cada aldeia e vila desta zona ocupada que se resistiu em todos os lugares e que devagarinho se foi fazendo a contra-resistência e devagarinho se foi-se empurrando para depois finalmente passar para o outro lado. Isso obrigou obviamente a mudar a forma de combater. E daí a célebre estratégia fabiana de Fábio V. O que é a estratégia fabiana? Não é mais do que ir para a estratégia indireta. Se eu não consigo vencer em campo aberto, o melhor é eu fazer os pequenos ataques de guerrilha, de milícia, fazer aqueles pequenos atos de resistência, atacar na área da retaguarda, atacar a zona logística, não permitir a vitória de outra maneira. Não foi sempre assim, foi um equilíbrio, que está uma guerra muito longa, vai de 218 até 202 a.C., a Segunda Guerra Púnica, e termina com uma batalha campal, essa sim já do lado cartaginês, a Batalha de Zama, já em 202 a.C., quando finalmente o Cipião africano, o novo general romano, já com as lições aprendidas de 15 anos de campanha de história, consegue vencer em campo aberto os elefantes de Aníbal, e Aníbal é derrotado finalmente e já não está presente na Terceira Guerra Púnica. Mas este exemplo é só para lembrar esta questão também fundamental disto. Esta foi uma guerra de extermínio. Acabou com a destruição completa do poder que lhe opunha. Cartago desaparece do mapa. Desaparece literalmente do mapa. Ou seja, a cidade é destruída, a organização fica vexada para sempre e nunca mais ressurge como uma entidade competidora desta nova realidade ou deste novo grande poder que vai dominar o Mediterrâneo e vai chamar Mare Nostrum àquele mar que passa a ser deles, que é o Império Romano. Um segundo salto na história só para falar de uma mulher. Hipátia, de Alexandria, foi uma cientista. Eu pus aqui, para simplificar, eu sei que a maior parte de vossas excelências são historiadores, mas haverá aqui alguns que não sejam. Portanto, para aqueles que não sejam, há um filme magnífico da atriz Rachel Weisz, que se chama-se Ágora, e que aqui eu trouxe a ideia da resistência um bocadinho pelo princípio dos valores, há bocadinho o Sr. General Vieira Bosch falava da democracia, mas também eu costumo dizer que é um dos maiores retrocessos que a história conheceu. Porque provavelmente até esta altura, século IV depois de Cristo, ainda havia um profundo respeito entre homem e mulher no papel da sociedade. E é aqui que começa a verdadeira época das trevas. É quando não se reconhece a autoridade de uma mulher cientista altamente reconhecida pelo seu papel na ciência, pelo seu papel na sociedade, pelo seu papel na liderança. Foi um grito contra uma autocracia que se impunha através de uma ideia religiosa que era usada para utilizar uma política impositiva de discriminação da sociedade e da discriminação de género. Porque é aqui que vai começar a ficar evidente o retirar direitos a mulheres, e é aqui que, nesta altura, o conceito de igualdade democrática, que vinha da democracia grega, começa a ser posto em causa. Posso estar a exagerar. Claro que não foi isto que causou isto, mas é um bom exemplo para entendermos que a resistência também se faz, não é só contra a violência da ocupação, mas também é uma resistência dos ideais. Resistir por um ideal, por uma ideia, por uma forma de viver de forma diferente, acreditando que um princípio de igualdade é um princípio que vale a pena morrer por. Outro salto. Eu tinha que ir para a época que mais gosto, como muitos saberão aqui, que é obviamente as guerras napoleónicas, e trazer-vos o título que eu ando a tentar vender há muitos anos, da ideia de uma guerra global, e que já tenho partilhado com muitos dos que aqui estão. Mas porquê que eu trago aqui esta ideia? Porque é diferente resistir na geografia ocupada ou na geografia tutelada. O que é que eu quero dizer com isto? Se nós tivermos uma guerra global portuguesa contra a França, começando em 1793, depois 1795, no mar e em terra, no Canal da Mancha ou no Rosselhão, é óbvio que nós tínhamos que ter aqui uma noção de como é que íamos atuar como um todo para ter uma perspectiva estratégica do uso da força que fosse buscar a força armada bem treinada e o resistente, que na aldeia atrás dos montes
decide não se submeter ao francês que o quer ocupar. E isto pode parecer estranho, mas o que é verdade é que nós conseguimos construir uma estratégia, nós, Portugal, que a partir de 1810 se afirmou como resiliente dentro do comando integrado entregue a um general estrangeiro, Wellington, que conduziu para uma campanha vitoriosa até terras de França um esforço organizado de exércitos de primeira linha, de milícias e ordenanças e de resistência popular. E esta ideia é uma ideia que, se olharem para o mapa como um todo e saberem onde Portugal esteve a combater nesta altura, necessariamente os cidadãos destas regiões não combatiam pelas mesmas razões. O que é que eu quero dizer com isto? Quando o rei Dom João VI, príncipe, regente Dom João VI, a partir do Brasil, determina o ataque à Guiana Francesa, obviamente que isto não é um ato de resistência, é um ato de punição sobre os franceses. E quando Guiana é tomada e fica na posse dos portugueses durante até 1817, isto não deve ser entendido como a Batalha do Bussaco. Como se os cidadãos que estão a combater de um lado ou do outro estivessem pelos mesmos princípios, ou que os movia era exatamente a mesma grau de força. Tal como as ações dos corsários franceses sobre Moçambique, sobre São Tomé, ou as tentativas falhadas dos franceses em Macau ou na Índia, significasse o mesmo espírito de resistência que um cidadão de Santarém sente quando vê a vir à sua frente uma parte da força do Loazão Maneta, que vinha obviamente para fazer maldade à sua população. E é esta a ideia que eu quero também transmitir aqui, é que de facto há vários conceitos conforme a circunstância geográfica, mas também conforme a circunstância da determinação do povo relativamente àquilo que o ofende. Porquê? Porque o aliado inglês que vem combater para a Península Ibérica não estava a defender diretamente a sua casa e a sua família. Estava ao lado do exército português e esse sim, o soldado português que lá estava a lutar pela integridade da sua mulher e dos seus filhos. Ambos estavam coligados para derrotar o francês, mas o que os movia era diferente. E essa diferença depois nota-se em atitudes, em zonas ocupadas, na forma de lidar com as populações, e não é por acaso que os testemunhos das populações libertadas em San Sebastián e nos Pirineus Espanhóis em 1813, quando as forças a ocupar eram portuguesas, tinham comportamentos diferentes de outras forças aliadas. De facto, o português, por natureza, respeitava o cidadão libertado, coisa que não aconteceu e que levou muitas vezes o Duque de Wellington a mandar substituir forças inglesas que estavam a ocupar por forças portuguesas que se comportavam melhor com as populações. Principal razão, o humanismo português, talvez, mas fundamentalmente porque tinham sofrido o jugo do invasor francês 3 anos antes dentro do território continental português. E é por isso que há muitos conceitos que nós usamos que muitas vezes acabam por se baralhar e ficarem um bocadinho misturados naquilo que nós chamamos o léxico. Que o léxico pode ir do que é uma batalha convencional ou não convencional, o que é regular ou irregular, o que é direta ou indireta, o que são guerrilhas, milícias e terroristas, ou o que é uma capacidade de combater de forma aberta ou encoberta. Porquê é que eu trago isto tudo aqui? Não é, mais uma vez, para fazermos o exercício da definição de cada um destes conceitos. É para dizer que, por detrás de tudo isto, está sempre aquela capacidade ou não de resistir de forma organizada, de resistir de forma improvisada ou de resistir de forma integrada. Foi por isso que a primeira palavra que eu pus ali foi comando completo, comando integrado. A habilidade que o Duque de Wellington teve foi, juntamente com o governante português, Miguel Pereira Forjás, um brilhante, experiente general, mas mais do que isto, também um gestor da causa pública e um administrador da política portuguesa, porque era exatamente isto que ele era. Não era um comandante de força, era um administrador. Miguel Pereira Forjás, entendendo que o Wellington só pode fazer a gestão se tiver o controle das finanças. Não é ter diretamente o controle das finanças, mas é sabendo que para haver desenvolvimento, para haver pagamento às populações sobre o uso do comércio, da alimentação, etc., é assim que se grageiam hearts and minds. Todo este exercício que foi feito de forma organizada pelo Duque de Wellington com Miguel Pereira Forjás permitiu fazer uma consistência em que, de facto, as milícias, as ordenanças e os resistentes obedeciam a um único comandante. E o comandante era o Duque de Wellington. Isto foi único praticamente na história. Esta capacidade congregadora de haver uma autoridade delegada pelo rei de Portugal na pessoa do Duque de Wellington, através do seu emissário do governo de Portugal, que era Miguel Pereira Forjás, que emanava a direção do Estado português desde o Rio de Janeiro a Lisboa. Isto parece que não, mas é uma lição para a história que nos fica e que nos deve contar. Um salto na história.
para passarmos para o final da Primeira Guerra Mundial, chegar à Segunda Guerra Mundial, e eu não resisto a pôr ali o quadro Picasso de Guernica e algumas fotografias de resistência em vários sítios, da Holanda, da Grécia, da França, etc. E eu utilizo ali a palavra que é resistir em todas as geografias. De facto, não houve resistentes mais importantes que outros. Qualquer um pode encontrar histórias brilhantes de resistência passadas em zonas do norte de Itália, na Grécia, na Holanda ou em França. Claro que para a França ficou mais conhecida até pelo alô alô da célebre série que nós víamos muitas vezes. Mas, na verdade, o que aqui subjaz é esta ideia de que, de facto, quando a guerra entra diretamente nas populações, em todas as suas dimensões, já começamos a pensar nos 3 domínios, terra, mar e ar, quando há os primeiros ataques e os bombardeamentos em Guernica, em que a população começa a ser vítima direta da tal frente longínqua da Flandres que acontecia na Primeira Guerra Mundial, esta já é diferente. A população, obviamente, vai se juntar. Mas é engraçado ver uma coisa, nunca ninguém fez um censo em 1941. Imagina que em 1941 se fazia um censo, ou se fazia um inquérito às populações que viviam sob o regime de Vichy em França. Ninguém fez, ninguém sabe. Mas podemos imaginar que não eram 99% dos franceses que queriam lutar contra os alemães. Se assim fosse, provavelmente não tinham aderido tanto ao regime de Vichy. Portanto, a circunstância conta, a defesa pela estabilidade familiar conta, a objeção conta. As pessoas, uma vez terminada a guerra, fomos todos resistentes. Mas durante a guerra nós sabemos que não é assim. Também é bom lembrar que em 1941, em qualquer jornal da época, se lia que a Alemanha já tinha ganho a guerra. Agora era saber se iam expandir mais para a Rússia ou para o outro lado, mas era adquirido que as partes ocupadas pela Alemanha nunca mais seriam retornadas de lei. Vale a pena ler os jornais de 1941 e ver como toda a gente achava que a guerra já estava perdida naquelas zonas que tinham sido ocupadas pelos alemães. A circunstância e o tempo, a filosofia das pessoas e a determinação muda. Se olharmos para que, apesar de um resistente numa zona como Timor-Leste, e que muita gente conhece, eu queria trazer aqui também a circunstância da opinião pública mundial. Portugal foi uma nação que, obviamente, nunca desistiu dos seus timorenses, em várias épocas da história, mas nomeadamente na década de 90, mas foi o massacre de Santa Cruz que levou a prova que era fundamental para alimentar uma narrativa que foi muito bem utilizada por tudo e por todos para mostrar que, de facto, aquele povo não se queria subjugar por mais ideias que se passassem cá para fora, de que afinal se viviam muito melhor dentro do regime indonésio do que sendo livres. E esta narrativa, personificada numa pessoa que fica dentro de uma prisão, que se deixa prender e que fica lá e que nunca desiste, com muita inteligência, que é Xanana Gusmão, dá também a ideia de que, de facto, a resistência também precisa dos outros. Porque uma resistência sem apoio exteriores é muito complicada. E muitas vezes os povos acabam por sucumbir porque deixam de ter apoio de quem está de fora. E a ideia de que Timor beneficiou, obviamente, de uma mudança de posição dos Estados Unidos, de uma persistência da diplomacia portuguesa, de uma exigência da nação portuguesa que foi para as ruas, e de muitos outros povos da língua portuguesa, brasileiros, angolanos, etc., que na altura fizeram valer bem alto a sua voz a favor dos timorenses, conseguiu granjear esta mesma luta que parecia que era apenas interna, mas se não fosse a dimensão externa, nunca teria sido vencida. Também, para dar, isto já aqui a chegar ao fim, que isto tudo podemos fazer, obviamente, em várias latitudes e em várias geografias. E avançando aqui um bocadinho, eu pus ali de propósito, porque comecei com a Hipátia e não queria falar outra vez das mulheres. O que se passa hoje no Afeganistão em 2024, para quem esteve lá, mas para quem não esteve lá é a mesma coisa, é uma vergonha. Atinge o mais fundo da nossa sensibilidade. As mulheres têm menos direito que qualquer animal doméstico neste momento no Afeganistão. E, portanto, resistem. Mas ninguém as ouve. Porque o mundo despreocupou-se depois de agosto de 2021 e já ninguém dá a voz a apenas pequenos relatórios que aparecem ocasionalmente. E por isso a importância de nós silenciarmos ou deixarmos de olhar para uma zona ou quando nos esquecemos do que está a acontecer. Eu tenho muito orgulho em ter estado no Afeganistão, como todos que lá tivemos durante 20 anos, e ainda bem que lá estivemos. Porque enquanto lá tivemos, as mulheres foram à escola, puderam trabalhar, puderam ouvir música, puderam cantar e tocar as suas crianças. Caiu tudo, mas valeu a pena nem que fosse por uma criança que foi à escola durante um ano. E esta dimensão leva-nos a outros líderes de inspiração, como temos, obviamente, Mahatma Gandhi e o Nelson Mandela.
Porque não é só uma questão de atitude, é uma questão de ideologia. É uma questão de ideologia que depois tem um efeito dominó. Efeito dominó por uma opinião pública que se vai identificar. Ainda hoje, Nelson Mandela é um exemplo de tolerância, é um exemplo de determinação, é um exemplo de resistência. Em qualquer parte do mundo. Por qualquer etnia. Quem vai à África do Sul sabe o enorme respeito que o Nelson Mandela tem sobre todos os estratos sociais daquela população. Mas ele é assim tão especial, ele é Deus. Ele conseguiu personificar uma ideia de resistência baseada no princípio de tolerância, em que os seus valores estavam sempre ao cimo de toda a parte que ele queria almejar. E por isso, também é fácil, já que o Sr. General Vieira Borges falou aqui de Cabo Delgado, e obviamente também da Ucrânia, porque foram dois temas que aqui foram trazidos, também não podia fugir, obviamente, a este tema. Imaginem o que é hoje a quantidade de mulheres e crianças que decidem ficar nas cidades bombardeadas junto à zona de litígio dentro da zona ocupada ucraniana. Em pleno inverno não ter água, em pleno inverno não ter luz, ter uma criança de 7 ou 8 anos cheia de frio, portanto, horas a fio dizer, não, nós não saímos, não, nós não sucumbimos. Podemos ter opiniões sobre o que é que fez ou o que é que não fez, mas o ato de resistir, de mostrar determinação e de sentir que há aliados cá fora que se preocupam com eles, é a mesma coisa que um cidadão em Mocimboa da Praia, no norte de Cabo Delgado, sabe que há alguém que a 1000 km de distância se preocupa em formar da melhor forma possível os militares que em forças de reação rápida voltar a combater em Cabo Delgado ao lado das mulheres e das crianças para garantir que existem direitos, liberdades e garantias que são fundamentais em Portugal, como são na zona mais remota ou no mais interior do Cabo Delgado ou Donetsk ou de Lubansk. E esta ideia de resistir não deve ser uma ideia de paixão ou apenas uma ideia que passa como algo que eu tenho que fazer, mas há tal lógica histórica que prova de que aqueles que não desistem, aqueles que são capazes de pensar, como Edmund Burke disse no século XVIII, que para que o mal triunfe basta que as pessoas de bem nada façam, persiste em 2024, como era assim no início das guerras púnicas. Porque resistir é, afinal, dizer um não à indiferença. E muito obrigado. Vai ter lugar a imposição de condecorações. Medalha da Defesa Nacional. Medalha da Defesa Nacional. A Medalha da Defesa Nacional destina-se a galardoar os militares e civis, nacionais ou estrangeiros, que no âmbito técnico-operacional revelem elevada competência, extraordinário desempenho e relevantes qualidades pessoais, contribuindo significativamente à eficiência, prestígio e cumprimento da missão do Ministério da Defesa Nacional. A Medalha da Defesa Nacional compreende as seguintes classes: primeira, segunda, terceira e quarta classes. É condecorado com a Medalha da Defesa Nacional de primeira classe o Coronel de Artilharia Carlos Alberto Borges da Fonseca. O Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar convida o Excelentíssimo General-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, General José Nunes da Fonseca, a impor a condecoração. É condecorado com a Medalha de Defesa Nacional de terceira classe o Técnico Superior João Moreira Tavares. São condecorados com a Medalha de Defesa Nacional de quarta classe o Sargento-Chefe de Transmissões Jorge Manuel Lima da Silva Rocha. Sargento-Ajudante do Serviço-Geral do Exército Carlos Manuel Cascais Neto. O Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar convida o Excelentíssimo General-Chefe de Estado-Maior do Exército General Eduardo Mendes Ferrão, o Excelentíssimo Almirante Francisco Vidal de Abreu e o Excelentíssimo Tenente-General Joaquim Chito Rodrigues a imporem as condecorações. Vai proceder-se à entrega de louvores pelo Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar. São louvados pela forma extraordinariamente competente, dedicada e leal, como vêm exercendo ao longo dos últimos cerca de 3 anos, em regime de serviço público, as funções de diretores da Revista Portuguesa de História Militar. Professor Dr. Humberto Nuno Mendes de Oliveira.
Tenente-Coronel de Infantaria Abílio Pires Lousada, o Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, Major-General João Vieira Borges, vai proceder à entrega dos diplomas de louvor. O Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar vai proceder à entrega do medalhão de honra e o respectivo diploma. Em agradecimento pelos relevantes serviços prestados à Comissão Portuguesa de História Militar, pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas, bem como pelo seu contributo para o estudo e a divulgação da História Militar, entrega-se o medalhão de honra da Comissão Portuguesa de História Militar ao Sr. General José Nunes da Fonseca, chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Pela Presidente da Academia Portuguesa da História, Professora Doutora Manuela Mendonça, e pelo Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, Major-General João Vieira Borges, vai ser assinado o protocolo de cooperação entre a Comissão Portuguesa de História Militar e a Academia Portuguesa da História. Para esta pasta eu ofereci. Estou a filmar também. Para esta pasta nem me ofereci. Nós oferecemos as pastas. Sua Excelência, o General-Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, General José Nunes da Fonseca, vai usar da palavra. Muito boa tarde para todos, mais uma vez. Excelentíssimas e excelentíssimos, Senhora Presidente da Academia Portuguesa da História, Senhor Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar, Senhor General-Chefe do Estado-Maior do Exército, Senhor Presidente da Academia de Marinha, Senhor Presidente da Sociedade de Geografia de Lisboa, meu ilustríssimo professor, Senhores Oficiais Generais, representantes do Chefe do Estado-Maior da Armada e do Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, Senhor General Representante do Comandante-Geral da Guarda Nacional Republicana, Senhor Major-General Nuno Lemos Pires, ilustre palestrante, Senhora Diretora-Geral de Política de Defesa Nacional, que é exatamente o palestrante, Senhor Secretário-Geral do Ministério da Defesa Nacional, Excelentíssima Senhora Diretora do Instituto da Defesa Nacional, Senhor Presidente da Direção Central da Liga dos Combatentes, Senhor Presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, demais representantes institucionais e personalidades civis e militares, distintos professores, professoras, investigadores, investigadoras, convidados, também presentes por via telemática, distintos membros da Comissão Portuguesa de História Militar, minhas senhoras e meus senhores. Uma muito cordial saudação a vossas excelências, com enaltecimento pelo testemunho nesta significativa cerimónia de comemoração do 35º aniversário da Comissão Portuguesa de História Militar. Cumprimentamos em especial a excelentíssima senhora Presidente da Academia Portuguesa da História, quer por tão gentilmente nos acolher na sua casa, quer pelo dinamismo que imprime em termos do conhecimento histórico.
A história militar encontra-se indelevelmente ligada à história de Portugal. Ambas consagram, nos respectivos níveis de abordagem, os nobres, abnegados e ilustres legados dos nossos antepassados. A Comissão Portuguesa de História Militar, a Comissão, incumbe coordenar o fomento, o estudo, a compilação e a divulgação da história militar. Embora de cariz matricial simples, trata-se de uma missão complexa pela sua relevância e pela nobreza dos valores que representa, e que reveste maior significado no caso de Portugal, país com 881 anos de história, contados a partir do Tratado de Zamora. A CPHM tem desenvolvido o seu trabalho com elevada proficiência desde 1989, ano em que foi constituída. É identificada pelas vastas e valiosas iniciativas que empreende, reconhecida por várias entidades e instituições nacionais e estrangeiras. Relembro, a este propósito, aquela em que participei no ano passado, 2023, o 32º Colóquio de História Militar, realizado no Instituto Universitário Militar, com intervenção de reputados oradores, nacionais e estrangeiros, foi expressivamente tratado o tema da Guerra de África 1961-1975. Desse colóquio resultou inegavelmente ampliação do saber e do conhecimento nas áreas científicas, da investigação histórica e das ciências militares. É evidente que a CPHM está acreditada para futuros e mais desafiantes empreendimentos. Relevemos a realização do 49º Congresso Internacional de História Militar, a ter lugar entre 1 e 6 de setembro deste ano, em parceria e nas instalações do Instituto Universitário Militar. Com o alto patrocínio de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, tem por tema o papel dos militares nas transições políticas do século XVIII aos nossos dias. Tema que não poderia ser mais apropriado, dado estarmos exatamente a comemorar 50 anos passados sobre o 25 de abril de 1974. Notemos que este Congresso constituirá uma oportunidade ímpar para debater a história sob o ponto de vista de intervenções militares que visaram tomar o poder estabelecido, quer por golpe de Estado, quer por revolução militar, a partir do momento em que passaram a existir exércitos profissionais. A Revolução dos Capitães estará, naturalmente, em evidência neste evento. Por tudo o que a antecedeu, por ser um singularíssimo exemplo de transição política pacífica entre militares e cidadãos eleitos, mas também pelo impacto que teve e ainda tem no nosso país. Há, na verdade, inúmeros e marcantes exemplos gravados nas páginas da história de Portugal, que pela vontade afirmaram a lusitanidade, que pelo heroísmo consolidaram a nacionalidade, que pelo humanismo ampliaram a Portugalidade. Atentemos no atual momento que a Europa e o mundo atravessam. É preocupante, pois a guerra está mesmo aqui ao lado. Já alterou e vai continuar a alterar o equilíbrio que se vivia no velho continente desde o final da Segunda Guerra Mundial, apesar de pontualmente abalado por conflitos de curta duração. Importa enfrentar, resistir e persistir. Esta é a presente provação do povo ucraniano, que não é alheia às democracias ocidentais, e que, para tal, estão a dar progressivos apoios, de modo que prevaleçam o direito internacional e os princípios da soberania e da independência. Verifica-se exatamente hoje, 4 de abril, a feliz coincidência de se celebrarem os 75 anos da organização do Tratado
do Atlântico Norte. Neste já alongado período, a nossa mais importante aliança tem demonstrado coesão, providenciado solidariedade e reforçado o seu papel fulcral na garantia da estabilidade euroatlântica. Assim prosseguiremos todos estes nobres e inquestionáveis propósitos. Queremos agora manifestar profundo apreço pela atribuição do Medalhão de Honra da Comissão Portuguesa de História Militar ao Estado-Maior-General das Forças Armadas. Significará uma conexão aos feitos dos que nos antecederam, emulando-nos pelo nosso passado militar e revendo-nos na capacidade de enfrentar os desafios e ultrapassar toda e qualquer adversidade. Para tal, dispondo de Forças Armadas portuguesas prontas, flexíveis, interoperáveis e tecnologicamente inovadoras, edificadas com realismo e aptas a cumprir com credibilidade as suas missões. Felicitamos, pois, a Comissão de História Militar pelos seus 35 anos de realizações. Saudamos de novo a Academia Portuguesa da História por associar a história militar à história de Portugal. Finalmente, a todos congratulamos, em particular os agraciados, pelo seu interesse e pelos seus contributos em prol da história militar e da história em geral. Com as nossas Forças Armadas, podeis todos sempre e incondicionalmente contar. Integraram e integram pessoas orgulhosas dos combatentes que as antecederam, sempre ao serviço e para a honra de Portugal. Muito obrigado. Em nome de Sua Excelência, o General-Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, General José Nunes da Fonseca, está encerrada a sessão solene do dia da Comissão Portuguesa de História Militar. Agradecemos a estimada presença de Vossas Excelências. Muito boa tarde.